Olá pessoal, vamos hoje para o nosso terceiro vídeo da série sobre a consciência. Vamos falar sobre o despertar da consciência relacionado com o mito de Prometeu. Então eu peço para que quem não assistiu ao primeiro e ao segundo vídeo, que assistam para que vocês possam entender um pouquinho esse fio da meada, né, do que nós estamos falando sobre a consciência, certo? Meu nome é Alberto Mauri, eu sou psicólogo. Sou neuropsicólogo, atuo na região de Brasília e trabalho na abordagem de Carl Jung, ou a psicologia analítica. Vamos então hoje falar sobre a relação da consciência no mito de Prometeu. Primeiramente, a gente falar um pouco sobre mito. Por que a gente vai falar de um mito, né, em pleno século XXI? É muito interessante, porque quando Jung foi falar sobre arquétipos, né, e inconsciente coletivo, ele falou: vocês querem entender o que são os arquétipos? Vocês estudem os mitos, porque praticamente todos os mitos é uma projeção dos arquétipos. Então, arquétipos e mitos é praticamente uma coisa só. Quando nós vamos estudar os mitos, uma coisa muito importante é saber que existem chaves para os mitos. Então, muitas vezes a gente lê um mito e acha que a historinha é apenas aquilo que nós estamos lendo. Ficamos apenas no raso, né? E é o que a grande maioria faz. Só que os mitos, eles são interessantes porque nós podemos buscar significados e fazer relações naquelas histórias, certo? Então, os mitos, eles podem ter uma chave astrológica, eles podem ter uma chave numérica e eles podem ter uma chave psicológica, que é a que nós vamos estar aqui fazendo hoje com relação ao mito de Prometeu. Bom, a questão é que no mito de Prometeu nós temos aí a história do surgimento da humanidade, o surgimento do homem, né? Na verdade, da humanidade eu acho que é o termo mais correto. Só que nós não vamos entrar aqui na questão do mérito, né, do evolucionismo de Darwin, do criacionismo presente, né, nas mitologias e presente inclusive nas religiões, como a gente vê no cristianismo, certo? Então, o ponto de vista aqui nosso é apenas relacionado ao surgimento da consciência. Não vamos aqui ficar entrando nesses debates, nessas questões, né? Será que o homem realmente surgiu do barro, da água, né? Eu vou até falar um pouco sobre o símbolo relacionado a isso, mas não é nosso objetivo falar sobre propriamente o aparecimento do homem conforme a mitologia, mas sim sobre o surgimento da consciência, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo, né? Muito bem, então vamos ao mito de Prometeu. Certamente você já deve ter ouvido falar que Prometeu roubou o fogo lá dos deuses, né? Você já deve ter ouvido falar da caixa de Pandora, mas eu vou aqui falar o mito por inteiro, até porque não é uma história muito grande e rapidinho a gente pode contar para vocês. Primeiramente, o mito de Prometeu nós vamos encontrar em Hesíodo, na Teogonia de Hesíodo, onde vai falar de toda a formação do início da humanidade conforme as mitologias. Nós temos que entender que as mitologias, em Homero, em Hesíodo, não foram assim inventadas por eles, né? A gente sabe, por exemplo, que Homero ele compilou várias histórias, né? Vários mitos e escreveu, no caso, a Odisseia e a Ilíada. E Hesíodo não vai ser muito diferente, né? Porque são histórias que estavam ali pelas regiões e Hesíodo então vai estar compilando isso, possivelmente de algumas escolas que haviam em seu tempo. Na Teogonia de Hesíodo, ele vai falar que no início havia o quê? O caos, não havia diferenciação. O céu, a terra, os oceanos, estava tudo junto, tudo numa condição unificada. E aí então os deuses começaram a separar. Vamos separar o céu, a terra, o oceano e vamos então criar os seres vivos. Para a criação dos seres vivos, eles chamaram Epimeteu e Prometeu para fazer a criação dos seres vivos, né? Então Prometeu criou o homem da água e do barro,
né? E todos os seres foram criados. Prometeu então encarregou a Epimeteu que colocasse todas as qualidades nesses seres vivos, né? E Epimeteu simplesmente pegou todas as qualidades e colocou nos animais. Mas quando chegou a vez dos homens, eles já tinham utilizado todas as qualidades, né? E o homem ficou desprotegido, o homem ficou desnudo de algum tipo de uma proteção para a sua própria sobrevivência. Foi então que Prometeu, né, para não deixar o homem desprotegido, foi até o Olimpo e roubou, né, roubou o fogo no Olimpo, né, o fogo dos deuses, e colocou nos homens, né? Zeus lá de cima, quando viu que os homens estavam com a mente iluminada, ele foi e castigou Prometeu pelo feito. Então ele pegou Prometeu, ele acorrentou Prometeu na rocha de Cáucaso, né? E colocou uma águia para ficar comendo o seu fígado, que ela comia durante o dia e à noite o fígado se regenerava. E depois no dia seguinte a águia ia lá novamente e comia o fígado, isso numa condição sem fim, né? E a outra maldição, né, entre aspas, né, jogada por Zeus, foi a criação de Pandora, né? A Pandora vai ser a primeira mulher, então chama o deus Éfeso, criam a mulher e vão adornar Pandora com várias qualidades, né? Então, por exemplo, Atenas ensinou-lhe a arte da tecelagem, adornou com as mais belas indumentárias, né? E ofereceu seu próprio cinto de sabedoria, né? Afrodite, né, que é a Vênus também do amor, deu-lhe a beleza, insuflou-lhe o desejo indomável que atormenta os membros e os sentidos. Hermes, né, que também é o Mercúrio, o mensageiro, encheu o coração de artimanhas, imprudência, astúcias, fingimento e cinismo, né? E graças às divinas e à augusta persuasão, né, a persuasão aqui, graças divina e persuasão, são os deusas, né, embelezaram-na com lindíssimos colares de ouro, e as horas, né, deusas também, horas, colocaram flores primaveris. Então, assim, Pandora, cheio dessas qualidades, né, dos deuses, ela então oferecida a Epimeteu, apesar de Prometeu ter dito, né, para que não aceitasse nenhum presente vindo de Zeus, mas Epimeteu não suportou e acabou recebendo, né, Pandora como presente, casou-se com Pandora, né? E aí vem então a história da caixa de Pandora, né? Que alguns dizem que a caixa já estava lá, que era de Epimeteu e que ela na curiosidade abriu. Outras versões, que eu acho que é uma versão mais coerente, é que Zeus teria dado essa caixa a Pandora, dizendo a ela para não abrir de jeito nenhum. Então a Pandora chegou, abriu a caixa, os males se espalharam pelo mundo, né? As doenças, a inveja, o ciúme, etc., né? Então, quando ela viu essa maldição, né, sendo espalhada pelo mundo, ela rapidamente fechou a caixa, só que quem ficou na caixa por último foi a esperança. Então, por isso que a gente fala que a última que morre é a esperança. Então, na sequência do mito, Prometeu, ele, depois de algum tempo, ele é libertado por Hércules, né? Dentro dos 12 trabalhos de Hércules, um deles foi libertar Prometeu, porque ele mata a águia que estava comendo o fígado de Prometeu, né? E ele desacorrenta e ele liberta Prometeu. E depois das correntes que estavam, né, o prendendo, né, na rocha, ele faz um anel que ele é obrigado a utilizar esse anel para sempre. Muito bem, agora vamos para a segunda parte, fazendo sempre algum tipo de relação com a consciência, que é o nosso objetivo, o nosso foco, a nossa chave aqui com relação ao mito de Prometeu. Primeiramente, o estado do caos, né? O estado do caos é aquele estado urobódico que nós falamos nos vídeos passados. Aquele momento em que a consciência está completamente imersa na totalidade, ela está totalmente imersa no escuro do inconsciente, não há diferenciação. Tá? Então vocês imaginem a condição da consciência no estado fetal,
né? Ele não sabe o que que é ele, o que que é a mãe, ele está completamente em um estado de um sono, e às vezes até de um sono sem sonhos, né? Porque é um estado urobórico, né? E aí então começa o quê? A diferenciação. Então, imaginamos que nos primeiros momentos do feto, sabemos que, inclusive, não há uma diferenciação sexual. Né? Nos primeiros meses, o feto ele não é nem homem nem mulher. Né? Depois ele começa o quê? A se diferenciar. Então, no momento que você separa o mar, o céu, a terra, as coisas começam a se definirem, nós estamos já em um estágio posterior e é um estado de diferenciação da consciência. Então, quando a criança nasce, por exemplo, ela e a mãe é uma coisa só. Depois ela vai começar a diferenciar. É mais ou menos esse é o gênese da consciência na humanidade. E agora então com relação a Prometeu. Prometeu, ele não só foi aquele que criou a humanidade a partir da terra e da água, como também foi aquele que ensinou o homem a civilização e as artes. Tá? Ele era filho do Titã Jápedo e da Oceânida Clímene, né? E era irmão de Epimeteu, como já falamos aqui, mas também de outros titãs, como Atlas, etc. Né? A etimologia da palavra Prometeu vem do pro, que quer dizer aquele que vê antes, aquele que sabe antes, aquele que percebe antes. Então, a palavra, por exemplo, de prudência ou de previdência, o previdente, né? Ou a gente pode falar da profecia, da precaução. Prometeu é aquele aspecto psicológico que nos faz pensar antes, que nos faz refletir. O que é a prudência? Né? A prudência é você parar, pensar e ver, eu tenho que agir dessa maneira, ou eu tenho que ir por essa linha de raciocínio. Né? A prudência, você já sabe, você já está prevendo lá na frente o que isso vai acontecer. Jung, quando ele vai colocar o seu chip psicológico, mais conhecido como o introvertido, extrovertido, que são as atitudes, e depois as funções, pensamento, sentimento, intuição, sensação, são as funções. Né? Quando ele vai falar das atitudes, que é atitudes da consciência introvertida ou extrovertida, ele vai relacionar Prometeu com uma atitude introvertida, é aquele que está olhando para dentro. E ao fato de olhar para dentro, ele para, ele reflete antes, né? Então, e por isso que Prometeu, ele era conhecido pela sua inteligência, pela sua astúcia, né? E então ele vai roubar o fogo no Monte Olimpo. Né? O que é o fogo? O fogo, ele é um símbolo do progresso, ele é o fogo da luz, ele é o símbolo de todas as ciências na antiguidade, né? Por quê? Porque através do fogo, que é a mente, né? O homem ele é capaz de ter a lógica, ele é capaz de ter o conhecimento sobre as coisas. Então nós temos que imaginar que nós estamos em uma era, né? Lá na época de Exíodo, né? Na época antes de Cristo, onde que não havia eletricidade. Então quem colocava uma luz em um ambiente, quem colocava uma luz numa caverna, né? Era o fogo. Né? O fogo iluminava, ao iluminar o fogo diferenciava. Então sempre dentro dos símbolos, né, o fogo tem uma relação com o mental. Quando os antigos falavam fogo, eles estavam falando da mente. Por isso que Heráclito vai dizer que tudo surgiu do fogo, porque tudo surge da mente. O fogo ele tem que ser entendido como a luz, né, como a razão. Ele é o símbolo também da inteligência, quando se fala em nous grego, né, esse é o fogo da razão. Então isso é que foi roubado do Monte Olimpo, né? Então vamos entender uma coisa, né? Quando algo ele é roubado, é algo que não pertence, né? Então era algo que não pertencia naturalmente ao homem, né? Então Prometeu é o símbolo desse estágio da consciência da humanidade, ao qual você não tem uma coisa que é natural, mas é uma coisa que é tirada de uma outra essência que não é uma essência natural, né? Então nós temos que entender que a luz, a razão, né, ou essa chispa divina, ela não é um produto de algo natural, mas sim é algo vindo da luz, é algo vindo de uma inteligência superior. Então a evolução de baixo para cima é a evolução natural. Já quando algo é tirado de cima para baixo, já não temos aí um processo
natural, mas sim um processo vindo pela luz, pelo racional. Então, do ponto de vista do surgimento da consciência, é como se a consciência, até então, ela havia nesse seu estado senciente, como os animais, mas então uma chispa, ou seja, uma fagulha, algo é ativado na mente humana que vai agora começar a falar o quê? Da razão, começar a falar não só da razão, como vai começar a falar do divino, vai começar a falar dos deuses, né? Ou seja, a mente de alguma forma começa a se conectar com o seu self. E isso não é uma coisa natural, né? Porque é como se nós tivéssemos o self e a consciência vindo e algo então foi criado. Só que esse self, né, ele não é do natural. Esse self ele já é algo arquetípico, pré-existente, né, e alguma coisa precisava ser feita para ser ativada. Né? Então, Prometeu é como se fosse alguém da nossa frente que viesse na humanidade e mostrasse a essa humanidade uma condição que ela jamais conseguiria naturalmente. Né? Então ele faz esse despertar e ele paga um preço por isso. Né? Então o fato dele ficar preso, né, numa rocha, a rocha é o símbolo de toda a nossa personalidade. Né? Ou seja, nesse momento esses Prometeu, né, essas pessoas elas ficaram então presas a essa condição que foi colocada. E aí então o homem, né, no momento em que essa chispa é acesa, essa chispa de Prometeu, o homem ele vai começar de alguma forma a ter acesso, né, aos estímulos do self. É o momento do espanto de Aristóteles, né? Quando o homem para e pensa assim, puxa, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Existe alguma inteligência por trás de tudo isso? Existe algum sentido para a nossa existência? Isso é algo que não haveria naturalmente se não houvesse Prometeu. Então nós temos que entender que a razão dos animais ela é uma razão de apenas sobrevivência. Né? Então, por exemplo, a gente pega e observa um macaco, pega um objeto e ele quer quebrar esse objeto, quer tirar a semente, ele quer tirar o conteúdo. Então, você vê ali uma ação bastante inteligente, porém o macaco jamais ele vai entrar numa igreja e vai pensar assim, Deus, né, vai orar para Deus, vai fazer orações, vai olhar para um pôr do sol e ficar pensando nessa imensidão. Os animais não têm isso. Os animais, eles, a vida, a mente, né, deles são totalmente voltadas para os seus instintos. Então, essa é a grande diferença do homem natural para o homem de Prometeu. Né? Porque no homem de Prometeu nós já vamos ter uma consciência voltada para o ser, para o self. Ou seja, é somente com essa chispa de Prometeu que nós podemos falar de um processo de individuação, de uma volta, né, da consciência para a sua totalidade. Né? Se não houvesse essa chispa de Prometeu, nós não poderíamos, nós estaríamos com a nossa mente apenas voltada para a nossa sobrevivência, ou seja, é uma condição realmente rasa, é uma condição medíocre, uma pessoa que passa a vida inteira apenas lutando pela sua sobrevivência. Bom, então quem é Epimeteu? O Epimeteu é esse contraponto do Prometeu, né? Se o Prometeu olha para dentro, reflete, filosofa, busca a individuação, o Epimeteu é aquele que vai olhar para fora, ele vai tentar encontrar as respostas no mundo. Se nós pegarmos a obra de Rafael, né, na Academia, né, vocês vão ver que está Platão e Aristóteles. Platão com o dedo apontado para cima, para o céu, para os arquétipos, né? E Aristóteles com a mão esquerda, né, baixada assim, ó, e com a mão aberta apontando para baixo. Quer dizer que enquanto o Platão ele tinha uma visão unicista, arquetípica, buscando no mundo das ideias as respostas para tudo no mundo, Aristóteles ele é o Epimeteu, né? Prometeu é Platão e Aristóteles é Epimeteu, a multiplicidade. Né? Então,
por meio de Aristóteles, nós vamos ter o quê? As classificações das ciências biológicas, né? Mineral, vegetal, animal, ou seja, o gênese de toda a nossa ciência ocidental, né? Da nossa ciência, né? No mundo hoje, né? Surge com essa visão de Epimeteu. A palavra, a origem etimológica de Epimeteu quer dizer aquele que vê depois. Né? Se o Prometeu vê antes, o Epimeteu é o que vê depois. Ele é o que vê fora. São Tomé, eu só acredito vendo. Né? Ele quer ver as coisas e ele tem uma necessidade de concretização das coisas. Ele quer as coisas concretas. Então, se Prometeu ele é um homem intuitivo, Epimeteu ele é um homem da sensação. Ele é um homem da concretude. Ele quer ver as coisas plasmadas, as coisas realizadas. Por isso que Pandora, a gente vai falar aqui, o lado feminino, vai se casar com Epimeteu. Faz todo sentido isso. Então vamos falar de Pandora, né? A palavra Pandora vem do pan, que é todo, e Dora tem a ver com presente, Doron, né? Significaria então um dom, um presente, né, de todos os deuses. Então, tanto pode ser aquela que porta o presente de todos os deuses, ou como aquela que ganhou o presente de todos os deuses. Mas se a gente for parar para pensar, no final significa a mesma coisa, porque se ela ganhou o presente de todos os deuses, vocês viram que os deuses colocaram as qualidades, né? Se ela ganhou esse presente, então ela porta todos os presentes dos deuses. O importante é que a gente tenha essa ideia de o Pandora é aquela que vai estar imbuída, né, de todos os dons dos deuses. Bom, assim como na mitologia a Deméter, né, Pandora é aquela que faz germinar, onde que aquilo sai de baixo para cima, né? Ela é a terra que recebe a semente. Ela tem muito relacionado com atividades agrárias. Então, se nós formos parar e pensar do ponto de vista da evolução, né, Pandora ela não é a mulher. Pandora ela é a representação de todos os nossos instintos que nós recebemos da parte evolutiva dos animais. Por isso que ela tem todos os dons, ou seja, os instintos, eles carregam toda essa carga que vai estar nos ajudando para termos vivos, né? A astúcia, a beleza, né? A sagacidade, a força, o vigor, etc, etc, etc. Tudo que a gente vê nos instintos animais, nós vamos ver na parte do nosso corpo, né? É isso que nós herdamos dos deuses, né? Para a nossa sobrevivência. Porque nós vamos imaginar o seguinte: se não houvesse o elemento da beleza, por exemplo, nos nossos instintos, imagina se um homem olhasse para uma mulher e não achasse uma mulher bonita, e vice-versa, a mulher não sentisse uma atração pelos homens, ou seja, há de ter essa programação. Imagine se no ato sexual os seres não sentissem prazer nisso. Olha como é inteligente a natureza, né? A sagacidade da natureza. Imagine se nós sentíssemos dor no ato sexual. Ninguém ia querer fazer, obviamente. Né? Imagine se nós não sentíssemos prazer em uma comida. A gente não ia querer comer. Então perceba que todos os nossos instintos, eles possuem uma inteligência. Né? A dor ela é inteligência, ou seja, se tem algo no meu corpo, por exemplo, que está inflamado ou uma infecção que seja, né? Ela dói, ela avisa. Né? Isso então é essa inteligência de Pandora. Né? Então Pandora não é a mulher, Pandora é a representação de todos os instintos. E o que acontece então é que Pandora ela passou a se tornar consciente. Ou seja, no momento em que Prometeu roubou essa chispa divina, ele trouxe o quê? A luz, a razão. E o homem então começou a ter o quê? A consciência desses seus instintos. Só que aí então a humanidade ela saiu daquele seu estágio de inocência e começou a ter uma percepção de bem e de mal. Porque, por exemplo, se eu sei se alguma coisa te faz mal, eu posso utilizar alguma coisa contra você. Então aí que quando Hesíodo ele diz, né, que
com a abertura da caixa de Pandora, nós temos, após isso, né, os ciclos de uma decadência da humanidade. Então, ele vai falar em elementos, né, de ouro, da prata, do ferro, do bronze, do ferro, cobre, etc., né? Ele vai colocando isso como estágio de uma decadência. Significa que o homem ele foi começando a utilizar esses conhecimentos que até então não haviam, né, para o seu próprio mal. Né? Então, por isso que Pandora ou Eva, né, é vista como aquela que persuadiu, né, aquela que trouxe o mal para a humanidade. Mas nós temos que entender que o mito colocou na figura da mulher a representação dos nossos instintos. Mas isso é um drama humano, não é um problema de homem e de mulher aqui, né? Porque isso é um problema da humanidade, porque a mulher também passa pelas mesmas problemáticas, né? E do ponto de vista arquetípico, né, todos nós somos hermafroditas, né? Ou seja, a nossa representação aqui como homem ou mulher é apenas uma representação temporária. Então, no momento em que a consciência ela percebe-se esse instinto, ela começa a espalhar esse mal pelo mundo. Isso então seria a representação da consciência tomando parte dos seus instintos. Né? Então vocês imaginem uma mente em um tigre, uma mente num urso, uma mente numa serpente. Isso é o homem nos seus primórdios. Né? Só que o homem no seu início ele era o quê? Inocente. Então imagine o seguinte: uma criança nos seus primeiros anos ele é inocente. Né? Ele não tem noção dos seus instintos propriamente. Né? Aí chega o que? A puberdade, em que de repente o menino começa a sentir desejo, a menina começa a sentir desejo. Então o menino começa a olhar para a menina não mais como apenas como uma amiguinha. Né? E a menina também já não olha mais para o menino como um amiguinho. E eles começam a perceber que eles podem utilizar-se, né, de coisas, né, a fazer coisas boas e a fazer coisas ruins. Então você vê que no desenvolvimento de uma criança a gente percebe essas fases do desenvolvimento da consciência, de uma diferenciação, onde que nós temos esse momento dessa ingenuidade, foi o que aconteceu no desenvolvimento da consciência. E a chispa de Prometeu, né, é um momento em que essa razão ela começa a surgir. E então, só que nós temos que pagar um preço por isso. Aí vem o Prometeu, né? Paga-se um preço por essa diferenciação. Né? Nós nunca teríamos essa consciência se não tivéssemos essa diferenciação. A gente sempre estaria como os animais inocentes. Então, nós tínhamos que tomar consciência desses instintos, só que agora nos cabe, né, dentro do processo de individuação, e agora com essa luz, dessa chispa vinda do self, né, pegar todos esses instintos e colocar eles a serviço da luz. Né? Então, por exemplo, na passagem bíblica, né, que Jesus fala: ninguém entrará no céu se não voltar a ser como uma criança. Significa o quê? Que nós temos que voltar a esse estado original, né, a esse estado de pureza, a esse estado de uma ingenuidade, só que agora conscientemente. Né? Porque essa é a saga, né? Como a gente viu nos outros vídeos. Nós saímos desse estado de totalidade, esse estado, né, urobórico, e nós temos que voltar a esse estado de totalidade da psique, que isso é individuação, é totalidade, só que agora de uma forma consciente, não mais inconsciente como estão os seres sencientes ou como estão os animais hoje. Bom, então não vamos entender a Pandora como uma mulher propriamente, assim como se faz com Eva, né? Mas sim como uma representatividade do aspecto da matéria, da representatividade dos instintos nossos que são ativados a partir de uma função nossa, de uma consciência desperta. E por isso, então, que Pandora vai se unir a Epimeteu, porque o Epimeteu é aquele que quer as coisas concretizadas, e ele precisa de Pandora para isso, ele precisa da matéria. Enquanto que Prometeu, aquele que olha para dentro, ele só precisa de reflexões, né? O Epimeteu é o homem da sensação, ele necessita de um microscópio, ele necessita de um telescópio, ele precisa de ter objetos para poder expressar a sua ciência, né? E a mulher, né, ela é aquela que exige, né, as coisas concretas. Então, por exemplo, é bem conhecido na história da filosofia, a esposa de Sócrates, que era a Xantipa, né, cobrar de Sócrates, né, o arroz com feijão.
Muito bom, né? Você fica aí filosofando, mas quem é que vai pagar as contas? Então, Sócrates é um exemplo clássico de Prometeu, né? Fica lá pensando, e só que a mulher, opa, vamos lá, e aí, né? Mas cadê o dinheirinho para dentro de casa? Então, a mulher, ela cobra esse lado, né, do homem, né? Então nós temos que tomar isso como uma coisa negativa, não, isso faz parte da natureza, não é bom e não é ruim. Os instintos, eles não são bons e nem são ruins, depende do que nós fazemos dele. O que nós não podemos deixar é a consciência voltar-se para o instinto. Que nós temos que entender, por exemplo, que as leis de um corpo físico, né, elas não são o pecado, elas, pelo contrário, elas estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Se um corpo deseja outro, se há um desejo sexual, isso faz parte da procriação. Imagine se a gente não sentisse o desejo sexual. Quando você não sente isso, sinal de que tem alguma coisa errada. Né? Porque esse é o natural. Então nós temos que viver apenas para a sexualidade? Aí que entra o problema. A consciência, ela é tomada por um instinto, né? E você acha que o sentido da vida é esse instinto. Então, esse foi inclusive o erro que o mundo ocidental viveu, está vivendo, né? Que nós saímos de um estado de uma repressão sexual para um estado de uma total libertinagem. Hoje, qualquer coisa você tem que ter sexo no meio. Se não tiver sexo, não tem graça. Você vai para uma comédia, se não tiver uma piadinha ligada com sexualidade, parece que não tem graça. Então, o homem vive hoje em volta de sexualidade. Qualquer coisa que você vê uma mulher pelada, um homem, alguma coisa, pronto, aí você vai ter milhões de visualizações. Essa polarização do homem, né, em determinado aspecto da consciência, é aí que existe o problema. Então nós temos que imaginar que a psique é como um barco. Se a gente não equilibra os pesos dentro do barco, o barco ele pode pender para um lado e afundar. A nossa psique é a mesma coisa. A consciência ela tem que aprender a equilibrar os pesos, né? Equilibrar os impulsos que tem dentro do seu campo de atuação e não só equilibrar, mas como fazê-lo com que todas essas forças se voltem, né, em direção à luz, em direção à individuação. Então, no momento em que Pandora abriu a caixa, né, nós temos o quê? Nós temos a dualidade presente. Exatamente como o mito lá de Eva, né, da maçã do conhecimento, que então todos esses males veio e começou a decadência da humanidade. Só que nós temos que entender que no mito de Prometeu, né, ela fechou e deixou a esperança, né, por último, ou seja, a esperança ela não saiu da caixa, né? A caixa significa a nossa psique. Significa o seguinte, que mesmo quando todas as coisas no nosso mundo forem abaixo, nós ainda temos o que? A esperança. A esperança é o fio que nos une ao self. É o fio de Ariadne. Quando todas as coisas estão perdidas na nossa existência, se nós nos voltarmos para dentro e pensarmos, né, no ser, no divino, no sagrado, e tentarmos ampliar, né, a nossa visão diante aos acontecimentos, vai surgir o quê? O fio da esperança. Porque esperança, a sua raiz etimológica tem a ver com esperantia, né, que é o esperare, que é o esperar. Né? É você dar tempo ao tempo, esperar os ciclos mudarem e fazer com que, às vezes, uma coisa que está muito ruim agora, ela lá na frente, as coisas elas se revertam. Olha quantas pessoas, às vezes, que tiraram a vida porque seus problemas econômicos tiveram, assim, né, em um caos. E a gente sabe que, às vezes, a gente está num caos econômico e lá na frente as coisas se resolvem. Ou seja, todas as coisas que às vezes estão assim ruins do momento, a gente fala, nossa, tá péssima coisa, não tem mais condições, a gente sabe que isso, o tempo, ele vai resolvendo. Então a esperança é esse fio, a esperança é esse conjunto de crenças e valores, né, em alguma coisa sagrada, em alguma coisa que está além da nossa visão. Para mim, assim, o exemplo clássico de esperança foi Jó. Ou seja, Jó, ele não é a paciência, né? Se bem que paciência, esperar pode ser, né? Mas essa força de vontade de Jó. Dentro da história de Jó, o diabo chegou para Deus e falou: Jó é muito devoto a você porque as coisas dele estão tudo muito boas.
Aí Deus falou, então tá bom, você pode tirar tudo de Jó, vamos ver se Jó vai continuar tendo fé por mim. Você só não pode matar Jó, foi o combinado, né? Então o diabo foi e acabou com tudo de Jó. Todas as plantações, todas as criações de animais, a moléstia na família, morreu as filhas, morreu a esposa, enfim, acabou com tudo. Mesmo assim, Jó continuou com a esperança, continuou devoto, né, a Deus. Então, isso, do ponto de vista psicológico, significa esse fio que nos une ao self. Pode dizer que, olha, todas as coisas nesse mundo aqui podem acontecer, mas eu nunca vou perder essa minha fé, essa minha ligação com o meu self, né? Porque todas as coisas elas têm que estar fazendo um sentido, né? Então, o anel que depois Prometeu ter que utilizar, um anel normalmente é uma aliança, né? É um compromisso, é um pacto que foi feito, né? Ou seja, então, se Zeus falou para que era para ser feito um anel a Prometeu, ele estava dizendo o seguinte: Prometeu agora, né, esse homem desperto, ele vai ficar conectado para sempre a Zeus, vai ficar conectado para sempre ao seu self, ao seu si mesmo. Ou seja, isso é uma condição inexorável da humanidade. É o caminho, é o passo seguinte da humanidade. Ou seja, assim como os animais, eles um dia eles têm que despertar para a autoconsciência, nós temos que despertar para a consciência divina. Temos que agora pegar o que é apenas uma chispa, transformar no fogo disso. Ou seja, nós temos que sair da nossa condição limitada, humana, e voltar para o estágio da totalidade, né? Ou seja, da psique sendo vista além do bem e do mal, né? Além dessa dualidade, que é uma condição originária urobórica, inconsciente, e que agora vai ficar consciente. Bom, pessoal, eu acho que as ideias básicas que eu gostaria de estar passando sobre o mito de Prometeu eram esses. No próximo vídeo eu vou estar falando do ego, né, a relação da consciência com o ego, de entender o que é eu, o que é o que é consciência. Vou estar fazendo uma relação com o mito de Narciso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixa aí os seus comentários e compartilhe para as pessoas que vocês acham que também possam gostar. Até a próxima.